E o Brasil tem mais de 20 estados e o Distrito Federal em alerta climático. Isso inclui, claro, os riscos de onda de calor, baixa umidade e temperaturas, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. São 157 dias sem chuva em Brasília, por exemplo. O Distrito Federal e mais 9 estados estão em alerta de grande perigo para calor extremo, ou seja, essas regiões podem enfrentar temperaturas até 5 graus acima da média pelos próximos dias. Tem também uma frente fria que se formou no sul, pode dar um alívio até amanhã em algumas regiões. Para explicar tudo isso que está acontecendo agora com o clima, a gente faz conexão com o meteorologista e coordenador de operações substituto do CEMADEM, Giovanni Dolife. Boa tarde, Giovanni. Seja sempre muito bem-vinda. Bem-vindo aqui no Conexão. Olha, em alguns locais, Giovanni, a gente tem observado aí que choveu, em alguns causaram estragos até, mas o calorão continua castigando em muitas regiões. Eu citei algumas, mas quais são os destaques, hein? Boa tarde para você. Oi, Kelly, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Prazer estar aqui mais uma vez. A gente vive mais uma de muitas ondas de calor e é difícil até contar, porque dependendo da região do país que a gente pega, às vezes tem um pequeno intervalo, como São Paulo, né? No começo da semana passada, uma frente fria, chove um pouco, mas é um alívio rápido e volta a ficar seco, volta a fazer calor. Essa semana, São Paulo bateu a temperatura mais alta do ano, acima de 35 graus. Eu tive essa semana no Nordeste e é impressionante como parecia que o trajeto tinha sido ao contrário, né? O Nordeste costuma ser quente, a gente associa calor, mas está muito mais quente aqui em São Paulo do que no Nordeste. Foi essa sensação que eu tive. E os números mostram isso, os dados, as medidas mostram isso. Nos primeiros 26 dias de setembro, a cidade de São Paulo teve uma temperatura máxima, aquela temperatura no meio da tarde, né, quando está mais quente, acima da média. Mas não foi 1 grau acima da média, 2, 3. Impressiona, Kelly. Foram 6,1 graus acima da média. Para a gente definir uma onda de calor, né, é considerado quando a gente está com 5 graus acima da média. Já é uma coisa extrema, né, uma onda de calor. E São Paulo, em 26 dias, esteve em média 6,1 graus acima da média. Então dá para a gente dizer que praticamente o mês inteiro de setembro, né, tirando pequenos dias em que passou uma frente fria e amenizou, São Paulo esteve dentro dessa onda de calor. Agora, generalizando para o Brasil, a gente esteve no centro-oeste e sudeste, ainda fazendo esse balanço dos 26 dias. Temperaturas acima da média entre 4 e 6 graus. Brasília ali, por volta dos 4 graus, Belo Horizonte também, por volta dos 4 graus. Cuiabá esteve próximo de São Paulo, cerca de 6 graus acima da média. Na região norte, de 2 a 4 graus acima da média. E as cidades litorâneas é que tiveram um alívio. Por quê? Porque a água do mar serve como um regulador térmico. Então, Florianópolis, Rio de Janeiro, por exemplo, tiveram anomalias não tão altas, só de 1 ou 2 graus acima da média. Giovanni, 6,1 graus acima da média para São Paulo é muita coisa, né? Esse dado que você trouxe para a gente, claro que os outros também são relevantes, mas eu fiquei impressionada. A gente citou agora há pouco a questão das queimadas. Você sempre traz ilustrações aí, estou vendo atrás de você, algumas informações sobre qualidade do ar e também sobre a fumaça. Eu tenho a impressão que algumas áreas podem continuar, assim, com a qualidade do ar bastante prejudicada ainda, né? Sim, Kelly. Quando a gente olha o país como um todo, o tamanho dessa nuvem de fumaça que se destaca na imagem de satélite diminui um pouco, porque a gente teve algumas chuvas pontuais. No norte acontecem algumas chuvas pontuais. Aqui tem a imagem de satélite atrás de mim, né? Às vezes eu aponto. Então a gente tem aqui, ó, ali na região norte, essas áreas mais brancas, brilhantes, ali na Amazônia, são pancadas de chuva. São pontuais, são isoladas, ainda não elevam o nível dos rios, mas já começam a trazer alguma umidade, conseguem apagar um ou outro foco de incêndio. Então, a fumaça como um todo diminui um pouco, mas ainda está longe do ideal. Pois é, olha, por isso que eu acho muito importante, né, a gente está sempre de olho, acompanhando, porque o clima, né, o tempo, ele impacta na nossa rotina, na nossa qualidade do sono, na nossa saúde para respirar e, infelizmente, né, Giovanni, a situação ainda continua complicada. Por mais que às vezes tenha uma chuvinha aqui e acolá,
mas a gente tem que realmente acompanhar e seguir atento. Isso é sempre bom ter você comigo aqui no Conexão. Giovani, uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até.